3 erros de um gigante. Golias era um gigante terrível. Era um filisteu de Gate que media 2,92 metros de altura. Só a sua armadura pesava 57 quilos, talvez o peso do próprio Davi. E só a ponta de sua lança pesava 11 quilos. Além disso, era um guerreiro treinado e experiente, um mercenário, acostumado a trucidar oponentes no campo de batalha, coisa assustadora. Apesar de tudo isso, Golias foi derrotado por um jovem de fé chamado Davi. Ainda hoje, gigantes terríveis se levantam contra nós. Pare só por um instante e pense: qual é o nome do seu gigante? Que é o adversário que se levanta contra você? Qual é o problema que tira sua paz? Seja que for o gigante, ele será derrotado, porque está cometendo erros que acabarão por levá-lo ao chão, os mesmos erros que o gigante Golias cometeu. Número 1. Golias pensou que Davi poderia ser amaldiçoado. De acordo com a Bíblia, o gigante Golias, a fim de derrotar o seu adversário, pelos seus deuses amaldiçoou Davi. E esse foi o primeiro erro do filisteu. Ele tinha uma aliança com a força do mal e estava habituado a lançar praga contra os seus inimigos como parte de estratégia. Mas como Davi, isso não iria funcionar, porque Davi era um servo de Deus, e os servos de Deus estão guardados pelo seu Senhor. Os filhos e filhas de Deus são protegidos pelo sangue de Cristo. E eles não temem precauções. A quebra de maldição existe, e ela tem um nome: conversão. Nenhuma quebra de maldição será insuficiente se não nos entregarmos ao Salvador. E nenhuma quebra de maldição será necessária se não nos entregarmos ao Senhor Jesus Cristo. Há um pouco tempo, uma irmã me procurou após o culto e ela estava triste porque naquele dia pela manhã havia encontrado um despacho na porta de sua loja. Me perguntei o que havia feito. Eu joguei tudo aquilo no lixo. Ela respondeu: porque sei que o inimigo não tem o poder de me tocar. Parabenizei por sua fé e em seguida oramos e agradecemos ao Senhor por ter cuidado, pedindo que ele se arrependesse daquela iniciativa maligna, suplicando a ele que alcançasse o coração de quem havia feito uma tal coisa tão feia. Veja o que a Bíblia diz: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Contra Jacó, pois não há encantamento, nem adivinhações contra Israel. Como o pássaro no seu valguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Provérbios 26, 2. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se a maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no seu madeiro. Gálatas 3,13. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não toca. João 5,18. Nenhuma maldição pode ser lançada sobre os remidos do Senhor. Não precisamos ter medo de maldição, nem de despacho, nem de macumba, de voodoo, maléfico, bruxaria, mendiga, magia, feitiço, bruxedo, trabalho de encosto, mal-olhado, ebô, coisa feita, feitiçaria, palejaça, olho gordo, sortilégio, encantamento, quebra de maldição, miloga, praga, imprecaução ou qualquer coisa semelhante. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Número 2. Golias pensou que Davi não tinha recursos. O gigante não viu lança nem espada na mão de Davi e acreditou erradamente que ele não se dispusesse de armas.
Davi, porém, tinha uma funda. Só porque não temos os recursos que o mundo considera importante, não significa que não disponhamos de nenhum recurso. É bem verdade que Saul havia oferecido a Davi a sua armadura e suas armas. Mas, entanto, o rei de Israel, quanto o gigante filisteu, estavam errados ao pensar que apenas aqueles meios seriam insuficientes. No final, Davi venceu Golias usando algo parecido com um estilingue. Em outras palavras, o jovem prevaleceu utilizando aquilo que tinha em suas mãos. E quanto você? O que você tem em suas mãos? Talvez os recursos que você dispõe não lhe aparecem grandes ou impressionantes. Talvez aquilo que Deus colocou em seu alcance não seja o que o mundo valoriza. Você pode não ter um advogado famoso, um plano de saúde caro, um diploma de melhor escola, porém aquilo que você tem é suficiente para levá-lo ao triunfo. Davi tinha em suas mãos uma funda e com ele derrubou o gigante filisteu. Moisés tinha em suas mãos uma vara e com ela derrotou o faraó. Sansão tinha em suas mãos uma queixada de jumento e com ela venceu 1000 inimigos. Uma viúva tinha em suas mãos 2 moedas e com ela deu a maior oferta de todos os tempos. Davi não depreciou o que ele possuía. E quanto você? Se não valorizarmos os recursos que Deus nos deu, quem irá valorizar? Davi não negligenciou o que ele possuía. Treinou por muito tempo para se tornar hábil no manejo de funda. Recolheu no ribeiro pedras escolhidas e buscou com excelência. Davi consagrou o que ele possuía. Colocou seus recursos e as suas habilidades nas suas forças e as suas inteligências nas mãos de Deus. Está disposto a fazer o mesmo? Número 3. Golias pensou que Davi estava sozinho. O último erro do gigante Golias foi o maior de todos. Ele acreditou que era a maior pessoa naquele campo de batalha. Achou que ali só estava ele e Davi. Acontece, porém, que Davi não estava sozinho. O seu Deus estava com ele. O Deus de Davi era maior do que qualquer gigante. O jovem israelita declarou que estava entrando na batalha levando consigo não espada ou lança, mas o nome do Senhor dos Exércitos. Golias pensou que Davi estava sozinho, e esse foi o seu maior grande erro, um erro pelo qual pagou com a própria vida. Os filhos e filhas de Deus nunca estão sós. Quando entram em um tribunal ou uma sala de cirurgia, o Senhor entra com eles. Quando saem para fazer uma prova ou um serviço, o Senhor os acompanha. Os inimigos podem olhar-os de cima e achar que eles estão indefesos, mas esse é o erro que leva os nossos adversários ao chão. Aonde quer que se realizar as nossas lutas, o Salvador nos acompanha. Jesus nos defende. Não estamos sós em nossas batalhas. Uma certa vez, o missionário e seu guia foram aprisionados por uma tribo hostil na África. A certa altura da noite, escutaram que os nativos vinham retirar da tenda quem estavam presos, a fim de executá-los. E vai dizer ao missionário: não vamos esperar que entre. Sairemos ao seu encontro, disse o corajoso homem de Deus. Quando os dois saíram da tenda, os adversários se lançaram ao chão. Tremendo de medo, por que eles estão fazendo isso? O que eles estão dizendo? Perguntou o missionário ao guia. Eles estão dizendo que estão assustados com o tamanho e o brilho do que saiu conosco da tenda e se colocou atrás de nós, foi a resposta. Charles Schwindel escreveu: Deus exalta o seu nome quando somos fracos. Não precisamos ser eloquentes, fortes, de boa aparência. Não devemos ser belos ou brilhantes ou ter todas as respostas. Deus honra a nossa fé.
Tudo que Ele nos pede é que confiamos nele, nos que coloquemos diante dele com integridade, e ele vencerá a batalha. Deus está apenas guardando o seu momento, esperando que confiemos nele para capacitarmos a nos combater os nossos gigantes. Seja qualquer for o seu gigante, Jesus o enfrentará junto com você. A luta entre Davi e Golias chegou ao fim de uma forma rápida. Depois de tanta preparação, provocação, discursos, ansiedades e ameaças, o combate foi decidido com um único golpe. A luta não chegou ao segundo round, um desfecho surpreendente. Talvez para muitos e não para Davi, ele sempre havia acreditado que podia confiar no Senhor. Se entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, Ele nos dará a vitória. A letra do hino 349 do cantor cristão rico em promessa diz assim: ó como é grande e doce as promessas do Salvador Jesus Cristo, nosso Rei. E ao que confia em sua graça, ele diz: nunca deixarei. Ó não temas, porque eu sou contigo e serei sempre. Ó não temas, porque eu nunca te deixarei. Aquele que fez a promessa é fiel. Ele cuidou de Davi e cuida de nós. Se confiarmos em seu poder e colocarmos as nossas vidas em suas mãos, enquanto aos gigantes que se levantarem contra nós, bem, eles descobrirão que no devido tempo que cometeram não apenas um ou mais de 3 erros gigantescos. Que esta palavra ela possa entrar no teu coração. Que essa palavra ela possa ir aonde o pastor Peter não pode ir. Compartilhe essa palavra, comente, deixa muito like. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Peter Voz, e essa foi mais uma palavra para o teu coração. Graça e paz. Tchau, tchau.